Série Supernatural, episódio 5, Bloody Mary. Adolescentes do ensino médio invocam Bloody Mary através de um ritual no espelho, desencadeando o assassinato do pai de uma das meninas. Os irmãos Winchester descobrem que Bloody Mary viaja por superfícies reflexivas para matar aqueles que têm culpa, ou pelo menos que se sentem culpados. Ao investigarem, descobriram que o corpo dela já havia sido cremado, descartando assim a possibilidade de tacar fogo nos ossos da loira do banheiro. Eles então procuram a solução para resolver esse problema. Como o espírito dela entrou para um espelho logo após a sua morte, e dessa maneira ela viaja através dos espelhos para poder matar, eles procuraram justamente o espelho original pelo qual o espírito dela havia entrado. Sam queria servir de isca, utilizando assim a culpa que ele sente pela morte de Jessie, que era sua namorada, para poder atrair Bloody Mary, e então quebrar o espelho original. Dean não gostou nem um pouco dessa história, e isso para ele não era nenhum segredo. Mas, além desse fato, Sam trazia com ele um pequeno segredo a respeito disso, e não queria compartilhar com Dean, justamente para manter isso como segredo, e assim fazer parte do seu plano de atrair Bloody Mary. Eles invadem o local abandonado para realizar o plano. Enquanto Sam chama 3 vezes pelo nome de Bloody Mary, policiais aparecem no local, e Dean sai para conversar e deixar Sam fazer o trabalho. Entretanto, Sam começa a perder para Bloody Mary. O reflexo dele no espelho começa a falar com ele, jogando-lhe toda a culpa que ele sente. Os olhos de Sam então começam a sangrar, e quando ele estava quase indo embora, aparece Dean para salvá-lo. Porém, logo após Dean quebrar o espelho original, o fantasma da Mary acaba entrando em outro espelho, e o local estava cheio deles. Curiosamente, Dean também começou a sangrar pelos olhos. Obviamente, ele tinha segredos que não falava para Sam. Enquanto os irmãos se arrastam, e Mary sai do espelho como naqueles filmes do Grito ou O Chamado, Dean pega um dos espelhos que estava ali no chão e segura-o para que Mary veja seu próprio reflexo. Assim fica o feitiço contra o feiticeiro. Similar à história da Medusa, Mary então passa a se culpar por todas aquelas mortes que ela causou após ter morrido. A garota que se sentia culpada por terminar um namoro, cujo homem ameaçou se suicidar e acabou fazendo, ela agora estava livre da culpa que sentia, por conta da conversa que teve com Dean durante a investigação das mortes. No final do episódio, ela agradece aos irmãos Winchester e eles seguem caminho. Sam prefere não contar o segredo ao Dean, mesmo depois do trabalho bem sucedido. E vemos que o segredo de Sam, acerca dessa história, era de que além da culpa que ele sentia pela morte de Jessie, ele via o espírito dela às vezes também. Só que dessa vez, ele se permitiu deixar de se sentir culpado, e Jessie transpareceu estar em paz, em sua última aparição, como se fosse uma despedida. É isso aí, fico por aqui por hoje, até mais!